Eu quero, portanto, com bastante alegria, deixar aqui a palavra com o meu filho Cleiton, que é pastor também. Então, seja muito bem-vindo. Deus abençoe você grandemente. Fique à vontade. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando. Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu o médico Lucas, capítulo 17, versículo 11. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Somente até aqui. Aqui acaba essa passagem, né? A qual fazemos menção. E é uma passagem a qual Jesus, indo a Jerusalém, a caminho de Jerusalém, onde havia vida, né? Naquele tempo, era um lugar bastante específico, a qual trazia a presença do Senhor naquela terra. E era dividido um pouco Jerusalém, Galileia, aos seus derredores, Samaria. Sabemos que Jerusalém era uma cidade a qual os judeus tinham costume de estar nela. E Samaria, os povos samaritanos, eles tinham um pouco de preconceito, por causa que falavam que só eles, né, só o povo judeu iria participar da grande celebração da vinda do Senhor. Aleluia. E passando este tempo, Jesus operando grandes milagres nesse cenário, a gente pode ver outras passagens neste caminho a qual ele fazia, voltando para Jerusalém, por causa que ele percorria a cidade. Sabemos que aonde Jesus passava, grandes maravilhas aconteciam. E ele passava por lugares específicos, a qual pessoas precisavam de uma cura, de uma libertação. E não foi diferente nesse cenário, meus amados irmãos. Ele entrando em certa aldeia, a gente começa a imaginar, a pensar que como iria uma salvação naquele lugar se não fosse por Jesus e seus discípulos. Porque a palavra era só apregoada em Jerusalém. Se não fosse Jesus sair, as cidades ao redor não seriam apregoadas a palavra do Senhor. E entrando, a palavra do Senhor era disseminada às demais pessoas. E saiu ao encontro deles 10 leprosos. E a lepra, naquela ocasião, as pessoas ficavam afastadas das demais pessoas. E no cenário a qual adentramos nessa passagem, fala que um era estrangeiro, mas os demais não eram. Os demais, eles eram daquela região, ou pode-se dizer e imaginar que ele era daquela região de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. E como de costume, as pessoas que tinham lepra, elas eram afastadas, tiradas do arraial, tiradas das cidades e deixadas mais para fora da cidade. E era no cenário ali que se encontrava Samaria e ali em Galileia, não dentro de Jerusalém. E eles clamavam, pararam de longe porque eles tinham medo de serem apedrejados, pois eles sabiam das leis e dos costumes que tinham. Se uma pessoa chegava perto, um leproso chegava perto de uma pessoa, ou ele era apedrejado e matado. Eles tinham medo de chegar perto das pessoas e pararam de longe e clamaram ao Senhor Jesus. Muitas das vezes na nossa vida é de igual modo.
a gente não se encontra com uma lepra, mas se encontra com uma dificuldade, a qual só o Senhor Jesus pode nos livrar. E eles clamaram em alta voz. Este clamar significa uma voz, um bramido de socorro, uma voz que nós só se encontramos e só saímos essa voz quando a gente está numa situação de extrema dificuldade. Quando a gente não está com uma dor ou não está com uma dificuldade muito forte, a gente fala baixo, mas quando a gente está com uma dificuldade que a gente não tem para onde sair, a gente clama, fala com alta voz, pedindo ajuda somente para o Senhor, que pode nos livrar de todas as situações. E assim era na vida daqueles 10 leprosos, meus amados irmãos. Eles não tinham aonde procurar saída, aonde procurar refúgio. Eles escutaram, ouviram as maravilhas a qual o Senhor Jesus operava e foram ao encontro do Mestre. Não perderam tempo. Muitas das vezes é assim na minha e na sua vida. A gente procura as nossas soluções em lugares onde não encontramos. Mas quando a gente percebe que só o Senhor Jesus, só o Mestre, só Deus pode nos livrar, a gente corre ao encontro dele. A gente dobra os nossos joelhos no nosso quarto, no nosso secreto, e começa a clamar ao Senhor por socorro, por uma libertação. Aleluia. E assim eles foram. A gente começa a imaginar quando nós estamos numa campanha, fazemos campanha, vamos dizer assim, 7 dias, à procura de uma libertação, de uma cura. Vamos dizer assim que eles estavam nessa procura, dessa intensidade, procurando, clamando ao Senhor incessavelmente, e quando alcançam a vitória, quando eles falam ao Jesus, o Mestre fala: vendo-os disse-lhes, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. A gente começa a imaginar, está numa campanha de 7 dias, ou seja, 7, 5, a qual está especificado, e a gente vai lutando, vai perseguindo a nossa libertação, e quando chega no dia do culto de gratificação ao Senhor pelas maravilhas a qual o Senhor tem feito, a gente não volta. Só quer saber da cura, da parte de o que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Mas no momento de voltar, de agradecer ao Senhor das bênçãos derramadas em nossas vidas, a gente se afasta, a gente não quer saber. E foi assim que aconteceu. 10 leprosos receberam a cura. 10 homens receberam a cura. Mas imediatamente, meus amados irmãos, um deles, vendo que foi curado, ele volta ao Senhor. Volta àquele que o curou, que o livrou daquele mal, pois era uma situação tremenda. Ficar longe da família, ficar longe dos conhecidos, da cidade, das pessoas que eles costumavam a estar presente. Imediatamente eu penso que esses homens, esses 9 leprosos, não pensou 2 vezes antes de chegar à sua família. Mas este único homem, um estrangeiro, diz a palavra, um samaritano, que muitos daquele povo de Jerusalém pensavam que eles discriminados, não tinha salvação, mas ele reconheceu que só o Senhor Jesus podia livrar, podia salvar, e só ele reconheceu com gratidão o que o Senhor Jesus fez na vida dele. E eu sou muito grato também porque o Senhor Jesus, Deus fez em minha vida, na vida de minha família, em nome do Senhor Jesus. Grandes coisas o Senhor tem feito e só temos a agradecer. E esse dia de hoje, a qual celebramos, mais um dia a qual o Senhor nos deu vida, devemos ser gratos a tudo a qual o Senhor tem feito em nossas vidas. E assim o Senhor Jesus falou, perguntou àquele samaritano: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? A gente vê em outras passagens, meus amados irmãos, que o povo de Jerusalém, que Jesus veio para o povo judeu, mas aquele povo rejeitou, deixou ele de lado, deixou ele pensando que viria outro Senhor sentado em grande riqueza, no cavalo branco,
ia pisar, ia sentar no trono ali naquela ocasião, mas não veio. O Senhor Jesus veio humilde, dentro de uma manjedoura, cresceu, fugiu, mas se assentou, ensinando mestres. E depois de sua ascensão, depois dos 30 anos dele, ele fez grandes milagres. E isso é importante. Ele salvou a minha vida, salvou a sua vida naquela cruz do Calvário. E devemos ser gratos a tudo qual ele tem feito. Engrandecer o nome dele. Esse leproso, este homem que foi leproso, ele, depois de curado, imediatamente ele viu que foi curado, ele voltou e agradeceu. Prostrou aos pés do mestre, expressando gratidão a Deus, exaltando o nome dele. Pois sabemos que quando ajoelhamos, nós referenciamos ao mestre, dando glória, exaltando o seu santo nome, glorificando a ele. E essa é a minha palavra, mas antes de terminar, meus amados irmãos, eu quero deixar uma outra palavra em Salmo 111 para expressar minha gratidão ao Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito em minha vida, na vida de minha família. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas têm prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua retidão permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e compassivo é o Senhor. Dá mantimento aos que temem. Lembra-se da sua aliança para sempre. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdadeiras e justas. Fiéis são todos os seus preceitos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em fidelidade e retidão. Enviou redenção ao seu povo. Ordenou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos os que obedecem os seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia. Somente até aqui, meus amados irmãos. Eu agradeço a Deus em tudo qual Ele tem feito. E eu quero fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Amém. Também. Senhor amado, Pai querido e Pai amado, estamos, ó Deus, mais uma vez em Tua presença, para agradecer, ó Deus, por mais um dia, meu Pai, mais um ano, ó Pai, a qual o Senhor tem nos agraciado, meu Deus. Sabemos, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Se não fosse, Senhor, as Tuas mãos, Senhor, não sabemos aonde estaríamos, ó Deus. Mas sabemos que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Ó Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, abençoar, meu Pai, este banquete, ó Pai, proporcionado em nossas vidas. Louvamos, Senhor, e grande ficamos, Senhor, exaltamos o Seu nome, ó Deus, pela vida do Senhor, do pastor Danizete, pela pastora Ruth, ó Deus, e todos, meu Pai, que fazem parte, Senhor, do Teu rebanho, por essa proporção, meu Pai, maravilhosa, ó Deus. Sim, meu Deus, pois Tu sabes, meu Pai, grandes dificuldades temos, ó Deus, para fazer a Tua obra, para estar, Senhor, de pé. Mas, Senhor, damos graças, Senhor, ao Senhor, meu Pai, por tudo, meu Pai, pelo Senhor ter segurado nossas mãos firmes, ó Deus, decorrer desses anos, ó Deus. Pois sabemos, Senhor, que outrora, ó Deus, não estávamos, ó Deus, nos Seus caminhos. Mas graças, Senhor, Te damos, ó Deus, por o Senhor, ter nos resgatado, nos levantado, nos colocar, Senhor, nossos pés, ó Pai, firmes, Senhor, sobre uma rocha. Sim, meu Deus, sabemos, Senhor, que demais pessoas, ó Pai, eram para estar aqui, mas Tu sabes de todas as coisas, não puderam, Senhor, estar. Mas assim, ó Deus, louvamos ao Senhor por tudo, Senhor, a qual o Senhor tens feito. Temos, Senhor, conosco, ó Deus, que essa vida cristã, ó Deus, nos trazem marcas, mas nos trazem, Senhor, também pessoas, Senhor, maravilhosas, a qual, Senhor, passamos, Senhor, a amar, meu Pai. Ah, Deus, louvamos e glorificamos ao Seu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.